Olá, eu sou Gisele Cato e hoje a gente fala aqui do antigo Hospital Matarazzo, em São Paulo. Os prédios desse complexo, que somam 35 mil metros quadrados, ficaram fechados ao público por 20 anos e agora vão ser restaurados por um grupo francês. Para marcar essa nova fase do endereço, os investidores organizam primeiro uma exposição, com intervenções de mais de 100 artistas de 21 países. No Arte 1 em Movimento de hoje, você vai ver como é que os artistas foram ocupando esse endereço abandonado. E tem mais! Com direção de João Fonseca, o musical Grande Circo Místico está em cartaz em São Paulo. O caso de amor entre um aristocrata e uma bailarina é embalado com as canções do Edu Lobo e do Chico Buarque. Músicos internacionais invadem os metrôs do Rio de Janeiro e falam sobre essa cultura de música nos corredores subterrâneos, bem forte no resto do mundo. E o legado de Leonilson, muso da geração 80, é discutido em uma exposição na Estação Pinacoteca, em São Paulo. A seleção do curador Adriano Pedrosa inclui mais de 150 obras, entre bordados, pinturas e desenhos. Sete anos atrás, o empresário francês Alexandre Allard comprou os prédios onde antes funcionava o Hospital Matarazzo. Sua ideia é transformar tudo aqui em um complexo com hotel, galerias, restaurantes e cinemas. Mas antes de as obras começarem, Allard, que é um entusiasta da criatividade brasileira, quis que artistas tomassem conta desse espaço. O curador Marc Potier escolheu mais de 100 nomes entre brasileiros e internacionais. E a maioria deles criou intervenções especialmente para o endereço, conversando com a arquitetura e a história desse lugar. Caminhar por aqui emociona. Muitos paulistanos nasceram no antigo Hospital Matarazzo. O Arte 1 acompanhou a transformação que lentamente invadiu os corredores e salas. It was a pure coincidence. Actually, I have been looking for a heritage place in the center of São Paulo for 4 years in a row. And I could not find a place which at the same time had a huge transportation capacity, easy access for everybody, was central and was in a place where everybody in São Paulo would go. I think that inviting artists to confront the soul of this building, its history, and its beauty, because, you know, I think the building is as beautiful like this as when it's going to be redone, you know, even more beautiful. It speaks. It has all the expression of an old lady, you know. Bringing artists to confront that is going to be a magical moment, and it's going to allow us also, you know, to move on into this next life. It's like a ritual, a gigantic afterlife celebration. A princípio, quando eu cheguei aqui para pensar o projeto, eu fiquei muito contaminado primeiramente pela arquitetura do prédio e me veio na cabeça assim um volto de tecido e uma luz, que é geralmente onde você vê muitas vezes leitos em hospitais, UTI, etc. São esses envoltos de tecido e uma luz ali dentro. As cadeiras flutuantes é um corpo que não está, ele quase é espírito, né? Ele é uma outra massa assim, de significado. Ela é uma espécie de balança. Chama-se dádiva. Dádiva, daí o fato de ser uma balança, é um conceito antropológico clássico de trocas, onde a questão do lucro não domina, trocas que a gente poderia entender como malucas, como trocas que não funcionam no sentido de ganhar. Então eu, usando meio arbitrariamente esse conceito, eu fiz trocas estranhas entre coisas estranhas. O trabalho da Cíntia, ele lida com uma questão que é o tempo. E esse tempo, ele tá no material que ela trabalha, que é o pó. É uma ligação totalmente forte entre o passado
onde ele vai realmente, como dizer, fixar a poeira do lugar e ao mesmo tempo criando esse tapete incrível nesse corredor e nessas salas laterais, de fazer no chão, perto das paredes, essa bordura de limpeza brilhante, impecável. This is a piece of blown out tyre. What you see around you here is all the carcasses of truck tyres that have been picked up from the roadsides around here in Sao Paulo. And you can see that when they explode and come apart, all of the metal inside them gets torn out and they become these amazingly organic forms. A ideia de eu destacar pedaço e colocar no outro lado reporta também a ideia de uma tela pendurada na parede. Esse aparato, essa montagem, essa estranha coisa que está aqui, é uma espécie de máquina, de instrumento para trazer o Sol e a Lua juntos. Here is going to be a hotel. It's going to be where people mix and meet each other. And the whole purpose of the hotel is going to infuse in its visitors the Brazilian culture. And you're going to see that all the artifacts of the place, everything, will tell you about Brazilian creativity and especially anthropophagy. So it's a place that is celebrating the twisted humor and the surrealism of anthropophagy, as Oswald de Andrade put it in his manifesto. Um grupo de músicos jovens e bonitos de Portugal dedicam-se a canções tristes, quase lamentos. O fado, a música típica portuguesa, está sendo redescoberta pela nova geração. Antônio Zambujo puxou essa fila, mas tem hoje muitos outros nomes em que a gente deve prestar atenção. Esta noite choveu muito nas pedras da minha rua. Eu acho que o que mais fascina no fado é a dramaticidade, a intensidade e a poesia. O fado é uma coisa tão complexa, há quem o cante tão bem, há quem não tenha jeito nenhum. É algo que representa um povo, tem uma raiz, é um estilo de há muitos anos. Lá fora, as pedras molhadas pareciam chorar, chorar por ti. É assim um cantar dos sentimentos. Não pisaste mais as pedras da rua. A renovação do fado se dá a essa nova safra de artistas que surgiram, que começaram a fazer letras bem contemporâneas, que começaram a tirar um pouco dessa tradição, dessa fatalidade o fado quer dizer destino, né? E isso é muito bonito porque, ao mesmo tempo, está aliado à tradição, à música que veio lá dos mouros, né? Chocou algumas pessoas, sobretudo os puristas do fado, é verdade, mas nós achamos que o fado tinha tantos caminhos para percorrer, eram de uma complexidade tão extrema e nós decidimos ir por este caminho da pop eletrónica. Também te direi. Então essa roupagem moderna é muito interessante porque são letras incríveis, são melodias incríveis, mas tocadas de uma forma super pop. Na folha do esquecimento. Os artistas hoje em dia são atuais porque estão no seu tempo e porque procuram dizer aquilo que sentem e que pensam. Eu, no meu caso, procuro dizer aquilo em que acredito, estar como acredito. De alguma maneira faz com que nos encontremos aí a meio caminho. O brasileiro costuma cantar as tristezas em tom maior e o português as alegrias em tom menor.
candeeiro da esquina e até mesmo a luz da lua não viram mais tua sombra nas pedras da minha rua. O Arte em Movimento faz um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o artista norte-americano Kenny Scharf, um dos primeiros a chegar aqui na cidade de Matarazzo. No próximo bloco tem também a nova versão do musical O Grande Circo Místico, embalado pelas músicas do Edu Lobo e do Chico Buarque. A gente volta rapidinho. O artista norte-americano Kenny Scharf começou a carreira na Nova York dos anos 80. Foi na rua, grafitando, que ele conheceu Kate Haring, com quem chegou a dividir um apartamento. Kenny Scharf é uma figura fundamental para a entrada da cultura pop e da cultura de rua nos museus e galerias. Kenny Scharf foi um dos primeiros a chegar aqui na cidade de Matarazzo. Ele construiu uma caverna fluorescente com materiais encontrados no lixo. É muito steps, como dizer steps? Muitas etapas, Etapas, né? muitas etapas. Depois, chaos, como chaos. Bota muito rapidinho. Lindo edifício, eu gosto de edifício abandonado, porque é muito romantic, como dizer romantic? Romântico. Romântico. Tem muitas histórias. How did you receive the invitation to come to Brazil and to do that? Simon Watson came to my studio in LA. I think it was maybe a month ago. Yeah. And he said, I want to have this great show in São Paulo, and we want you to do the Cosmic Cavern. And I was like, in 1 month? I was like, okay. But it was really, really fast, like crazy. Can imagine. So, and when you arrived in São Paulo, you said you had to look for these objects, né? Which kind of objects interest you? I pretty much want everything is plastic, is light, and it doesn't degrade, stays forever. Most interesting is electronics, televisions and telephones and anything electronic. Looking for lixo, especially brasileiro. Okay, yeah. And then we have a lot of steps here, and then all the objects arrive here. First to clean it, wash it, paint it white to take the color, then paint, then spray, the whole process. What did you feel when you entered this place here in São Paulo? It was closed for some... Yeah, the hospital. I love it. It's an amazing energy. I felt if I had to go and be sick, I would like to be cured in a hospital like this. Most hospitals today are really sad, and there's no air, there's no light, there's no green, you know. But here, you know, every room has a garden and the sun and the air, and it's like, wow, this is really special building. Yeah, this place has an energy. Yeah, special and all the babies being born here. Yeah. It's pretty cool. Do you put it in a pencil and a paper, something, then you bring it with you? How does it change along these 2 weeks? Almost everything I do is improvisational. So I have the idea, I know what materials I need, and then everything else you just kind of spontaneous. So you talked about art school in New York.
how important was these years in school for you, to your development as an artist? It was very important. Not so much the actual instruction, but the people that I met. Keith Haring there, I met Basquiat there. How did you become a roommate of Keith Haring? I met Keith Haring my first day in School of Visual Arts in New York. And I heard Devo music. And I was like, oh, where's the music? And I went down and I saw him in a room, and he was painting to the beat of the music. And he had painted the walls, the ceiling, the floor, and he was standing in the corner, the only part that wasn't painted. And he was just like that, and I just looked at him and I was like, wow. So that's how we started. Let's talk about the cartoons. What do the cartoons have that attract you so much, Kenny? Well, cartoons are a universal language. Everyone communicates and understands cartoons. But are Flintstones and the Jetsons your favorite ones? Yeah, I mean, Why? I grew up in LA, and the Flintstones and the Jetsons, it's very much how I grew up. It's suburban American life. Everyone's in cars, either in rocks or in the sky, but they go shopping, they do really mundane suburban lifestyle, but also it represents the future and the past. So it has all the elements for me. It just occurred something. When I entered here, there was music. Do you work in silence or? Music all the time. All the time? Yeah. What kind of music? During the exposition, the music will be going all the time. What kind of music do you like to I like hear? everything. I mean, I love música brasileiro. I love jazz, rock, rap, glitter. I mean, I guess you call it eclectic. Kenny, it was really a pleasure talking to you. Okay, thank you very much. Prazer. See you. O poema surrealista O Grande Circo Místico, escrito pelo Jorge de Lima e publicado pela primeira vez em 1938, não perde o frescor ao longo dos anos. Na década de 80, virou um balé do Teatro Guaíra, em Curitiba, embalado pelas músicas inéditas do Edu Lobo e do Chico Buarque. Agora é o diretor João Fonseca quem transforma O Grande Circo Místico em um musical que conta a história de amor entre um aristocrata e uma bailarina de circo. O Circo Místico, ele foi escrito pela primeira vez por Jorge de Lima em 1938, num livro de contos de Jorge de Lima chamado A Túnica Inconsútil. É uma gente que existiu na metade do século XIX e foi vindo para o século XX. A história deles foi contada no século XX pelo Jorge de Lima, depois pesquisada pelo Balé Guaíra, depois Edu Lobo e Chico Buarque, depois Newton Moreno e Alexandre Toller, e O Grande Circo Místico, que estamos fazendo agora com a direção de João Fonseca. Chegar, sorrir, mente feito um mascate quando desce na estação. O Grande Circo Místico é um musical inteiramente brasileiro, com músicas de Chico Buarque e do Edu Lobo. Assim, para começar, um musical que fala sobre o circo, que tem muito a ver com a história dos nossos artistas do nosso Brasil, com músicas que todo mundo conhece, Beatriz, Meu Namorado, Ciranda da Bailarina. Criatividade invade o coração, mais um dia, mais uma cidade para enlouquecer. O Grande Circo Místico conta a história do amor de um médico, sou eu, o Frederico. Ele vem de uma família de aristocratas, tem um pai que é médico também e está com tudo reservado para a vida dele, ele vai herdar as clínicas dele, ele tem um casamento com a Charlotte, que é a vilã da história,
E ele se apaixona pelo circo, ele se apaixona pela arte. Um dia ele vai no circo, o grande circo Knips chega na cidade, ele se apaixona pela bailarina, que é a Beatriz, e resolve fugir com o circo. Nem essas alhures e antanho, era um evento tamanho, a sagração nupcial. Esse é meu personagem. É um cara que é um dono de um circo e que apresenta um circo. Ele é um homem, ele é um nômade. Ele foi criado na rua. Ele foi achado e achou as pessoas e foi fazendo uma família. E esse é o circo dele. Esse é o circo Knips. A minha personagem é a Beatriz, a bailarina do circo, a mocinha da história. É o fio condutor, junto com o Frederico, que a gente faz esse casal. Oh, meu pai! Oh, meu pai, por favor, condenai o nosso amor. As músicas são lindas e você falar isso para a plateia, falar que o amor, alguma coisa que te motiva, a arte, isso pode transformar o coração das pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que o espetáculo fala um pouco disso, além de muitas outras coisas, mas eu acho que isso me marca muito, assim. A maior batalha de que se tem notícia é a do homem contra as leis da gravidade, não é? Existe um poder mântrico dessas pessoas que viveram e existiram e que sobrevivem, e que sobrevive através do tempo. Não é? Quando você afirma uma vez nesse mundo quem você é, eu acho que isso se repete. E quando você faz isso publicamente, quando você faz isso artisticamente, isso se repete nas outras pessoas. É muito metafórico, é um espetáculo para quem é sensível, para quem gosta de música brasileira, para quem gosta de poesia, vai gostar muito. O guri nasceu apressado, nem um mês de casado, tinha quem o gerou. Quando o pai caiu nos infernos, foi nos braços maternos que ele se pendurou. O Grande Circo Místico também vai ganhar em breve uma versão para o cinema. A direção é do Cacá Diegues, que adiantou para o Arte em Movimento um pouco do que ele está preparando. O filme não é um musical, não é um balé, não é um musical. O filme é um filme bem inspirado no poema do Jorge Lima com música de Edu e Chico. Então eles cederam os direitos e agora a gente está trabalhando na adaptação. Porque também a trilha eu só vou fazer quando o filme terminar, né? Por enquanto nós estamos adaptando as canções que aparecem no filme ao vivo. Não é propriamente um road movie, não é um filme de estrada no sentido clássico, como é Deus é Brasileiro ou Bye Bye Brasil. É um filme centrado nesse circo, na história desse circo. Durante um século, são 5 gerações, a história do circo, desse grande circo, e que é o principal do filme, quer dizer, que é o ponto principal, o plot do filme é esse, né? A história dessa família circense, que vai de 1910 até 2010. Então são 5 gerações, são praticamente 100 anos de decorridos, né, ao longo da história do filme. Eu sei que eu estou fascinado por essa história. É uma história muito bonita, um poema lindo do Jorge Lima. E vamos ver o que vai acontecer, né? No próximo bloco, a gente conversa com o artista mexicano Héctor Zamora. O Héctor fez uma performance aqui na cidade de Matarazzo. Jogou jarros de plantas pelas janelas em uma atitude que diz muito sobre nossa relação com a metrópole. Daqui a pouco tem também uma visita de músicos internacionais ao metrô do Rio de Janeiro. E a peça Hamlet ao molho picante. O Arte em Movimento volta já já. O artista mexicano Héctor Zamora vive em São Paulo desde 2007. Esse é um dado importante, porque sua obra conversa muito com a arquitetura das cidades e com a forma como a gente ocupa os espaços. Diante de uma obra do Héctor, somos instigadas a refletir sobre essa nossa relação com o ambiente. Convidado para participar da exposição aqui na cidade de Matarazzo, o Héctor Zamora planejou uma performance com os jarros de plantas. A gente se encontrou poucas horas antes de tudo acontecer. Héctor, então eu queria começar falando um pouquinho como é que você recebeu o convite para participar dessa exposição. Sua obra fala muito isso, relaciona com a arquitetura, imagino que deva ter sido estimulante para você. Bom, o Mark me ligou um dia, me convidou, eu estava viajando e ele falou que tinha um projeto novo, interessante, num prédio que vai ser
mais que reformado, ele vai ser conservado do jeito que ele é, mas vai virar outra coisa. E aí eu cheguei aqui, o mesmo dia que cheguei, vim a visitar o prédio, que é impressionante, não? Uma arquitetura super interessante, o fato de estar abandonado há muito tempo. Essa ideia da sua obra aqui, ela já existia e aí você encontrou aqui o espaço ideal ou surgiu na visita? Não, ela surgiu aqui. E é muito interessante que a ideia surge um pouco, ou literalmente, como um delírio. A verdade, ela se relaciona intimamente com a arquitetura específica desse local, mas ela está muito desligada do que seria a parte mais histórica do prédio, né? Que é muito difícil você encontrar uma situação como a que está em torno da gente, que é ter tantas varandas pequenininhas em um espaço tão pequeno. E bom, daí comecei a ficar muito interessado na possibilidade de utilizar elas para meu trabalho. E aí, então, vamos contar um pouquinho o que vai acontecer? A gente tem várias janelas e aí tem vasos de plantas. Quantos vasos você vai usar? 300. Você vai jogar esses vasos aqui no chão? Sim, com a ajuda de 20 pessoas. Cada um deles vai jogar 15 plantas que estão agora nos vasos. E a ideia é que no espaço no que a gente está agora vai ficar totalmente lotado daqueles vasos quebrados, da terra e das plantas. Agora é só ver os últimos detalhes, preparar a equipe, explicar exatamente o que eles vão fazer, porque eles também nunca fizeram isso antes. Sim, Eu tenho que explicar. O bom é que é a mesma equipe com que eu trabalhei quando fiz a performance dos tijolos. Então eles já sabem que já conhecem um maluco, então já sabem que como... Mas eles, o legal é que eles desfrutam muito. A ideia é manter regando o que vai ficar aqui para ver como as plantas reagem e provavelmente, como normalmente acontece na natureza, as plantas mesmo em uma situação tão complicada como na que elas vão ficar, vão começar a se erguer e provavelmente ter algumas coisas que vão começar a nascer dentro da devastação que vai ficar aqui nesse pátio. Hector, queria falar um pouquinho de uma forma mais ampla sobre a sua obra. Todos os trabalhos que eu conheço seus, eles falam muito de arquitetura e eles nos convidam a uma postura diferente, né? A enxergar os espaços que você ocupa de uma forma diferente. A gente pode dizer que essa postura crítica com relação à ocupação das cidades é um dos principais objetivos com a sua obra? Para mim, o importante é quando eu chego num espaço novo, que é o que aconteceu aqui, primeiro achar um espaço que me funcione como um catalisador das ideias que estou tentando levar em um diálogo que primeiro funciona diretamente com o formal, com o espaço e depois com o público. Eu acho que é mais um sistema de estratégias que vou seguindo, que poderia se chamar como uma estrutura que dá forma à minha linguagem como artista. E normalmente, mesmo que se relacione com a arquitetura, não é o foco do trabalho. Também o foco não é gerar um trabalho crítico ou político. Isso depende muito da situação específica na que eu estou trabalhando. Hector, você em 2007 trocou a cidade do México por São Paulo. Isso. Por que São Paulo? A primeira vez que eu vim ao Brasil foi em 2006. Eu vim convidado para participar da Bienal. Quando eu cheguei aqui, eu fiz muitos amigos, me senti em casa. No final, eu sou da cidade do México, também sou uma parecido, em algumas coisas, né? Eu não senti muita diferença e a cultura brasileira realmente me acolheu muito bem. Então, me senti em casa e decidi, bom, já com a questão pessoal de ter aqui uma namorada e demais, já ficou muito mais fácil. Só para terminar, eu queria voltar nos vasos. Qual foi o critério para a escolha desses vasos? São vasos muito típicos, muito comuns aqui em São Paulo, né? Tudo que a gente está utilizando são coisas super padrão. Só o vaso de cerâmica, que também tem umas conexões com outros trabalhos que já fiz, mesmo a Inconstância Material, que foi aquela performance com os tijolos, que também são de cerâmica. No final é terra, uma coisa que
que tem muito a ver com uma pesquisa que já venho realizando aqui no Brasil desde 2009 e em outros países. As plantas são plantas tropicais, que obviamente levam aquela conotação do tropical, o Brasil, mas também são plantas padrão, são as plantas mais comuns que você pode comprar fazem parte da paisagem, fazer né, a da paisagem cidade. urbana, para fazer um jardim. É muito interessante como, no final, uma coisa que é orgânica e natural termina sendo padronizada e estetizada, seguindo um padrão e parâmetros específicos da sociedade. Héctor, obrigada por falar com o Arthur. De nada. Boa sorte, Ok. viu? The metro thing started 5 or 6 years ago. We must know one thing, it's that in Paris, it used to be the only city in the world where you have a place which allows you to audition you before you're legally allowed to play in the metro. So we went there, we were working on a tango repertoire, which was rather difficult for us. And we were going to give concerts and we weren't feeling very safe about performing in public this repertoire. And we decided, hey, let's go and play this in the metro. And so we will see how people react to our music. And we weren't intending to make any money. It was just, you know, how we rehearse, how people bound with what we do, and how do they react. And it was a way of professionalizing ourselves before playing the real gigs. Elegimos el metro para presentarnos, no solo el metro, la calle también, porque es una forma de que el arte esté realmente en la gente, que la cultura sea para todos y no solo para los que pueden pagar. I noticed when we had some people waiting when we were playing, there were always a Brazilian, even in Paris, who was like overreacting to the music we were doing. I think in Brazil and especially in Rio, there's a very special relationship of the people, of the audience to the musician, which you don't find elsewhere. It's a very specific thing about Brazil and Rio. And I think people are really craving for music there, a culture-hungry nation. And you have to feed these guys. A presença da arte em espaço público ainda é um pouco acanhada, dado o tamanho do país, né? Então, mesmo na rua, mesmo em praças, você não vê com tanta frequência como você vê na Europa ou nos Estados Unidos. Porque ante todas las cosas yo prefiero ser directa y a las cosas por su nombre. Quítame la etiqueta. A ideia do festival surgiu em 2 atos, basicamente. No primeiro momento, em 2006, eu estava trabalhando em Nova York, né? E aí eu vi excelentes músicos tocando no metrô de lá e imaginei algum dia fazer algum projeto com músicos de metrô ou artistas de rua, enfim. E aí em 2009 eu tive a oportunidade de viajar entre os 14 maiores metrôs do mundo, especificamente para pesquisar essa cultura, pesquisar a política dos metrôs em relação a isso. Ao longo dessa viagem eu fui entrevistando diretores do metrô, fui entrevistando músicos, usuários do metrô, e no meio da viagem me surgiu a ideia de fazer o festival com esse formatinho de uma semana no mesmo sistema metroviário, trazendo músicos que tocam no metrô do mundo todo para tocar. Ponle salsa, ponle, ponle salsa a tu vida, corazón, ponle salsa. Y se acabó. A tragédia de Hamlet, O Príncipe da Dinamarca, é uma das mais conhecidas e respeitadas histórias do teatro mundial. A peça, escrita por William Shakespeare por volta de 1600, ressurge sempre em novas montagens, a maioria delas bem clássica. O dramaturgo italiano Aldo Nicolai resolveu verter a ordem e escreveu Hamlet ao molho picante, uma sátira que se passa na cozinha do castelo. Com Rosi Campos e Pedro de Pontes no elenco, o diretor Dagoberto Feliz está à frente da versão brasileira.
Dagoberto e os atores falam sobre a experiência de encenar Hamlet com bastante humor. Com paixão! Com violência! Trabalhava com a Cláudia Borioni, né, que é italiana, e uma vez que ela foi lá para Roma, eu falei, Cláudia, aproveita que você está em Roma, você fala italiano, conhece todo mundo aí, faz uma pesquisa sobre algum texto bacana, italiano. Aí ela trouxe esse texto e ela falou, olha, Rosê, é um texto muito engraçado, dessa visão do pessoal da cozinha interferindo em toda a tragédia do Hamlet, né? Quer dizer, tudo acontece a partir dos cozinheiros, né? Está cozido no ponto exalto, com suculento molho, que nenhum javali macho jamais foi regado, macerado numa tina de carvalho e cozido por um genial cozinheiro. O Frog é uma figura simpática, né? Que é o cozinheiro-chefe desse castelo. Tem essa paixão quase que obsessiva pela cozinha, pelos pratos e principalmente porque ele alimenta esses nobres do castelo, né? Ao mesmo tempo que engraçada, é uma figura que determina tudo indiretamente que acontece dentro do castelo. E o que enfurece ele é que um dos nobres, que é o Hamlet, né, ele não aprecia muito a cozinha feita por Frog. E é isso que encadeia uma série de acontecimentos que vai dar na história do Hamlet. A personagem que eu faço na peça é a Gertrude, né, a Gertrude, que é a mãe do Hamlet. Aconteceu uma coisa ótima hoje, mamãe. Deixa eu te contar uma coisa. Mamãe! Nessa visão dessa peça, ela é um pouco diferente do que a gente conhece pela peça do Shakespeare mesmo, né? Porque aqui todos os personagens, eu entendo um pouco a cozinha como sendo o ralo, assim, né? Onde uma personagem que é chiquérrima mostra os podres, né? Então ela sempre vai para a cozinha tomar um gorozinho, começa a contar intimidades do primeiro casamento, os podres ali do castelo acabam se revelando ali, né? Querido Horácio, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. O que eu acho mais legal que o autor faz, ele faz com que a tragédia Hamlet aconteça a partir do acaso, a partir do cotidiano, a partir de relações puramente simples, né? Ele não coloca grandes problemas, ele coloca o ponto de partida de toda tragédia, uma pequena traição, uma suposta traição. E é uma comédia muito bem escrita, né? Fazendo essa sátira ao Hamlet, ao mesmo tempo que tem toda essa trama dos cozinheiros em cima da família real, toda a peça acontece também. No próximo bloco, a mega exposição do Leonilson na Estação Pinacoteca em São Paulo. O novo disco do Tata Aeroplano, com letras que falam de amores e devaneios. E os bastidores da montagem da exposição Made By, feito por brasileiros aqui na cidade de Matarazzo. Não sai daí, o Arte em Movimento volta já já. Muso da geração 80, Leonilson protagonizou uma trajetória com todas as curvas dignas de um ídolo. Conquistou fama muito rapidamente, morreu muito jovem, aos 36 anos de idade, vítima da AIDS. Sua obra é cada vez mais valorizada. Os desenhos e frases singelas têm um poder arrebatador. Uma exposição na Estação Pinacoteca, aqui em São Paulo, reúne 150 peças, entre bordados, desenhos, pinturas e uma instalação. A gente pode ver tudo como páginas de um diário, mas os sentimentos do Leonilson são universais. A exposição Truth Fiction, então, é uma exposição que foca nos trabalhos maduros do artista dos últimos 5 anos, praticamente todos os trabalhos são dos últimos 5 anos de vida dele.
São cerca de 200 trabalhos, divididos em 7 salas, em núcleos temáticos ou séries. O título da exposição, então, toma emprestado os escritos, né, que aparecem nesse pequeno desenho de 1990 do artista, um desenho bastante simples, que é uma figura de um homem e de um lado ele tem escrito truth, de outro lado ele tem escrito fiction. É um personagem, digamos, que está dividido aí entre a verdade e a ficção. O trabalho dele era movido muito como um diário, mas sobretudo a respeito dos amores, das paixões, da solidão. Bom, Leonilson nasceu em Fortaleza em 1957, morou boa parte da sua vida em São Paulo, viajando bastante. Em 1991, ele descobre ser soropositivo, né? Esse grupo de autorretratos que nós temos aqui são todos feitos de 92, 93, que é justamente o período, então, que ele já sabe que está HIV positivo. Aqui ele está trabalhando muito com tecidos, por exemplo, então a gente vê um pequeno bolso de camisa com as iniciais do artista, JLBD, que é José Leonilson Bezerra Dias. Aqui um pequeno saquinho, né? Mais uma vez com as iniciais JL. Um outro trabalho muito importante também que pode ser visto como um autorretrato é esse conjunto de 7 desenhos feitos em 92. Talvez o mais potente deles seja justamente esse trabalho Um Mentiroso, né? Onde há um pequeno círculo aí feito um pouco toscamente, que na verdade é uma gota de sangue do próprio artista. Embaixo desse pequeno ponto de sangue, o que se lê é o perigoso, né? Aqui temos um outro personagem, que é o traidor, bordado com essas contas de vidro maravilhosas, né? O que interessa não me parece ser que traição é essa, quem é o traidor, e sim o tipo de jogo aí semântico que é feito através desse trabalho. Aqui, por exemplo, nós vemos um trabalho onde 2 retângulos, um retângulo de ouro e um retângulo vermelho. O ouro recebe a inscrição Bad Boy, que é o mau rapaz, e o vermelho recebe a inscrição Fragile Soul, que é a alma frágil, né? A alma delicada. Aqui na sala das ilustrações da Folha de São Paulo, nós vemos 84 desenhos feitos entre 1991 e 1993. A última, inclusive, foi publicada 2 semanas antes dele falecer. Então, até 3 semanas antes ele estava trabalhando. Se bem que nesses últimos desenhos, nessas últimas ilustrações, você vê que o traço está um pouco mais frágil, um pouco mais tênue. Que eu te enlouqueça e fique louco também. O disco Na Loucura Na Lucidez, ele surgiu durante o processo de gravação. A gente entrou pro estúdio, começamos a trabalhar as músicas, e tinha uma música chamada Na Loucura e tinha uma música chamada Na Lucidez. O título do disco acabou sendo Na Loucura e Na Lucidez. A música que abre é a Na Loucura, que encerra na Lucidez. Eles não vieram, eles nem ligaram, eles simplesmente... E as canções que estão nesse disco são canções que retratam, assim, muito das minhas vivências na noite, de estar tocando direto, discotecando e tal. E coisas que eu observo também, como eu sou muito fã de cinema, eu tento imprimir dentro do disco uma coisa que as pessoas se sintam dentro de uma história. Eu, Na Loucura, Na Lucidez, ele acaba englobando um pouco essa parte cinematográfica minha. Foi um disco muito visceral, né? Com influências principalmente de rock, e eu acho que o texto desse disco ele vem de uma bagagem de muita leitura, de muito cinema que eu vejo, de muitos artistas também da música que eu escuto e gosto, de poetas. É um disco de canções que tem realmente uma influência muito grande das artes
que eu mais admiro, sabe? Eu acho que, na verdade, está vivendo um momento muito fabuloso da música brasileira, no Brasil inteiro. Tem muita gente fazendo coisa, muita gente mesmo, gravando, lançando discos, com as carreiras, e se consolidando e tal. Tem bastante experimentalismo. E pela primeira vez, acho que está todo mundo indo, construindo a história tal da música, e são várias turmas diferentes de vários lugares do Brasil tal, dialogando, conversando. Acho que essa comunicação é a primeira vez que está muito potencializada. Os mais de 100 artistas que dominam a cena aqui na cidade de Matarazzo foram chegando aos poucos. No início do processo, um mês atrás, tinha-se até a impressão de que não daria tempo. Mas pra gente, que ficou aqui acompanhando todo o processo, depois de um tempo os artistas pareciam obedecer a uma coreografia muito bem marcada. Um terminava sua obra e ia embora, outro começava a trabalhar ao lado. E nos últimos dias, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. Espiar os artistas criando suas intervenções é algo bem especial. O Arte 1 em Movimento divide agora essa experiência com vocês. Arte 1 espia. É até melhor. Oi. Daniel, então apoia ela aí que eu vou dar uma batidinha, tá? Tem perigo. Cada um de vocês vai tomar um lugar nas janelas ou nas varandas. E aí a gente vai, basicamente o que vamos fazer é jogar pelas janelas os vasos junto com as plantas. Espera que eu saia dessa resposta. Já, claro. E aqui é um seria um pouquinho pra lá. Você torce aqui, ele faz uma força aqui que podia delegar aqui. Parece que já mudou toda a atmosfera do lugar, que o clima já é outro. Viu como estamos colocando os nomes? O Arte 1 Movimento de hoje fica por aqui. Hoje a gente falou aqui da exposição Made by, feito por brasileiros na cidade de Matarazzo. Na semana que vem, nosso encontro é na Bienal de São Paulo.
O Circuito das Artes Visuais na cidade tá com tudo. Não vai perder, hein? Até lá!